Aí galera da Literatura Irreverente, nós estamos de volta aqui para mais um vídeo para discutir um pouco mais, fazer uma resenha literária. Dessa vez nós vamos trazer uma autora iguaçuense, Patrícia Silva, com seu romance As Faces da Lua, um livro que me chamou a atenção justamente pelo seu profundo fluxo de consciência. Então nós vamos discutir um pouco sobre o romance da Patrícia Silva, As Faces da Lua, e vamos trazer também uma discussão literária a respeito do que é o fluxo de consciência e o fluxo mental. Roda a vinheta que a gente já volta com vocês aí. Bom, galera da Literatura Irreverente, nós vamos falar sobre fluxo de consciência, cujas primeiras manifestações ocorreram no século XIX, 1888, era o Édouard Dujardin. Édouard Dujardin, um autor francês. Em 1888, o Édouard Dujardin, ele escreveu a primeira novela, o primeiro romance que inaugurou, digamos assim, essa vertente literária que é o fluxo de consciência. Não sei se podemos classificar como vertente literária, mas enfim, o fluxo de consciência dele era justamente uma das coisas que me chamou a atenção no romance da Patrícia Silva, foi justamente a maneira como ela descreve os ambientes da cidade de Foz do Iguaçu, os pontos turísticos, a maneira como ela, para espairecer, pega seu carro e dá voltas pela cidade. Então aí fica denotado o fluxo de consciência dentro desse romance, e o Édouard Dujardin, já em 1888, inaugurando então essa vertente literária, ele escrevia, por exemplo, ele descrevia o entardecer de sol se pondo, ar distante, céu profundo, as massas confusas, os ruídos, as sombras, as multidões, espaços de extensão infinita, e ele volta a dizer assim, um vago entardecer, ou seja, ele faz aquela amarração justamente daquilo que ficou mais tarde conhecido como fluxo de consciência. E é claro que hoje em dia autores como James Joyce e a Virginia Woolf, de quem nós vamos falar daqui a pouco, são os escritores mais lembrados por utilizarem essa técnica, né, do fluxo de consciência. Então, para começar essa discussão, vamos fazer aqui uma pergunta. O que é o fluxo de consciência? O que é esse tal de fluxo de consciência? E tem várias maneiras de definir a técnica do fluxo de consciência, mas antes de definir o que é a técnica do fluxo de consciência, nós temos que definir o que é um fluxo mental. O que é um fluxo mental? Fluxo mental é tudo aquilo que você pensa. Todos nós, o tempo todo, nós estamos pensando, nós estamos no estado de pensamento. E os nossos pensamentos, eles não são lineares. E eles também não abordam, digamos assim, um tema de cada vez. Nós temos um emaranhado de pensamentos, nós temos um emaranhado de planos e pensamentos dentro da nossa cabeça, não é verdade? Então, o nosso pensamento é um fluxo poderoso de ideia, de compreensão, de lembranças, de dúvidas, de sensações, e transferir tudo isso para uma linguagem escrita, e aí é que vem o fluxo de pensamento, é o trunfo, digamos assim, do que nós chamamos de técnica do fluxo de consciência. Ou seja, fluxo mental é o pensamento e colocar aquilo no papel é o fluxo de consciência. E pode crer que não é uma tarefa fácil não, porque você pensar uma coisa, falar assim, eu vou escrever um livro sobre o meu personagem, vai ser assim, 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 vai ser complexo, vai ser plano, vai ser redondo, vamos descrever o personagem, vamos descrever o protagonista, vamos descrever o antagonista, vamos ter narradores, como vai ser o narrador, se vai ser linear, se o narrador vai ser onipresente, se vai ser um narrador que participa da trama. Então, tudo isso é o fluxo mental. Agora, colocar isso no papel que é a tarefa difícil, e é por isso que eu gostei do nosso querido As Faces da Lua, da Patrícia, que a gente vai discutir daqui a pouco. E antes também de discutir fluxo mental e fluxo de consciência, é importante também discutir o monólogo interior. O monólogo interior. Alguns autores, eles informam que o fluxo de consciência também é um monólogo interior.
Então, se eu falei que o fluxo mental é ter as ideias e o fluxo de consciência é colocar no papel, aonde entra o monólogo interior? Eles separam esses dois conceitos, alguns autores separam esses dois conceitos, pois eles apresentam diferenças muito grandes sobre os estilos. O monólogo interior, por exemplo, é uma camada da mente humana, uma camada. Tá? Já o fluxo de consciência é como se fosse um mergulho profundo dentro das diversas camadas da mente humana ao mesmo tempo. Então o monólogo interior é digamos assim, um fluxo de consciência limitado. O fluxo de consciência completo é ilimitado e vai sobre todas as camadas. Você pensa 50 assuntos num dia e esses 50 assuntos você vai colocar no papel. O professor Luiz Antônio de Assis Brasil, ele escreveu um livro bem interessante, cujo título é Escrever Ficção. E na página 280 ele descreve o fluxo de consciência da seguinte maneira, olha aqui, vamos abrir umas aspas aqui para a gente ler o que o professor Assis Brasil falou. O que acontece no fluxo de consciência é uma radicalização do monólogo interior, tá? Que dá a ideia de que o leitor está dentro do puro ato de pensar do personagem, durante o qual as ideias vêm à mente de forma errante. É por isso que pensar é fácil. Colocar no papel, meus queridos, são outros 500. E aí também o professor Luiz Antônio Assis Brasil, ele segue escrevendo o fluxo de consciência através de um estudo sobre James Joyce, Virginia Woolf, e ele fala da Dorothy Richardson aqui, mas eu gostaria de citar principalmente o William Faulkner, que é um autor americano, que é muito envolvido com fluxo de consciência, no sentido de que ele nasceu, creio que uns 30 anos depois da Guerra da Secessão, da Guerra Civil Americana, e ele vivenciou toda aquela decadência daquelas famílias aristocratas que viviam das fazendas que possuíam muitos escravos negros e que depois houve essa abolição, então, e houve uma derrocada, uma decadência muito grande dessa aristocracia, diga-se de passagem, e ele escreve muito sobre isso, e para isso ele se utiliza muito do fluxo de consciência. Aí a gente compreende que o fluxo de consciência, em poucas palavras, nada mais é do que uma tentativa de escrever simulando a ordem ou a desordem dos personagens e dos pensamentos, utilizando para isso a quebra das regras gramaticais. E nisso aí a minha querida Patrícia Silva, ela é fera. Eu gostaria de salientar aqui que nessas 280 e poucas páginas desse romance interessante que é o caso de amor de Laura e de Heitor, cuja protagonista é a Laura, que eu descreveria aqui como uma personagem complexa, que ela já faz questão de descrever no início do romance. Quem é Laura? É uma jornalista bem-sucedida, jovem e complexa no sentido de que ela não é só uma mulher bonita, ela também é feminista, ela também é uma mulher muito bem resolvida, ela é uma mulher que busca o prazer sexual dentro daquelas limitações do machismo imposto pela sociedade. Ela é uma mulher que combate, discute muito o machismo na nossa sociedade, que é muito necessário, e finalmente, classificando ela como uma personagem complexa, ela sai desse emaranhado de preconceitos com a cabeça erguida. O livro dela é incrível, porque quem gosta da região das Cataratas do Iguaçu pode fazer um tour pela cidade de Foz do Iguaçu, não somente as Cataratas do Iguaçu, os hotéis de Foz do Iguaçu, os outros atrativos turísticos como a Itaipu Binacional, o Centro Budista, o Marco das Três Fronteiras, o Rio Iguaçu, a Feirinha da Argentina, Porto Iguaçu, os vinhos, enfim, ela é uma grande conhecedora da região e ela descreve magistralmente, trazendo justamente como se estivesse feito um diário a respeito das idas e vindas delas aos bares, aos pubs, aos restaurantes, a todos os pontos turísticos
da cidade de Foz do Iguaçu, e ela consegue, através dessas anotações, resgatar o fluxo de consciência e colocar no papel. Isso me chamou a atenção no romance As Faces da Lua, justamente porque todo romance ele tem o estilo literário do fluxo de pensamento. Desde o início já havia me chamado a atenção. Aí eu pesquisei um pouquinho mais a fundo para ver se tinha a ver uma coisa com outra, e realmente a coisa está interligada. E para alinhavar esta resenha literária, falando um pouco sobre os personagens, eu já falei da Laura, que é uma personagem, não é nem plana nem redonda, ela é uma personagem complexa. Ela vai um pouco mais a fundo no viés psicológico da personagem e, portanto, nós classificaríamos ela como uma personagem complexa. E o antagonista, que seria o Heitor, ele é um personagem plano. Você vê que ela descreve ele como um recém-formado em odontologia, que é mimado de família, que é machista, que não aceita as liberdades da namorada, que gostaria de aprisioná-la e ter 5 filhos com ela, ou seja, o típico personagem plano que acrescenta muito na trama, porque afinal de contas é o antagonista, mas que realmente, e eu não quero aqui dar um spoiler, não tem a menor chance com a Laura, né? Porque a Laura é uma personagem porreta, muito ao estilo da literatura irreverente, né, galera? Porque aqui nós só falamos de personagens que vale a pena. Olha aí, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, dá um like aí que é pra gente continuar produzindo mais vídeos pra vocês. E na sequência, eu gostaria de ler pra vocês um trecho de As Faces da Lua, que está na página 268, que descreve exatamente o fluxo de consciência e quão resolvida é a nossa personagem Laura. Abre aspas aí, ó. Laura, em seu monólogo mental, demonstrou a sagacidade da mulher atual, moderna e sábia, mas que por outro lado continua presa à ideologia das suas antepassadas, todas obedientes, disciplinadas e românticas. Será que se ela seguisse em frente, não encontraria mais o caminho de volta? Eu acho que não, porque ela trilha um caminho e ela faz os seus próprios caminhos. Ela não está procurando caminho de volta, né, galera? A Laura, ela queria, sim, na verdade, encontrar alguém, mas que esse alguém correspondesse a uma época que não existe mais. Através de cortejos e respeito a uma mulher. Neste século XXI, os homens não sabem distinguir uma mulher que não seja da forma que preestabeleceram seus conceitos acerca dela em suas mesquinhas e animalescas mentes. Uma mulher representa a parte da cópula onde o macho prevalece e a mulher agradece. É meio sem cabimento, né? É uma coisa muito machista. A Laura não queria ser objeto sexual de um homem, e sim ser amada por ele com todo respeito. E por que Laura não se sentiu assim nos braços de Heitor? Ela mesma disse que não queria se relacionar com alguém por motivos óbvios, que é escrever o seu livro. Ela estava naquela campanha de escrever o livro dela, certo? Que seria sua fase do momento. Quiçá, no fundo, ela sempre quis encontrar alguém que correspondesse às suas ideias, incentivando o seu sonho e longe de qualquer tipo de competição. E esse foi o motivo da guerra. Nessa batalha, quem perdeu mesmo foi o Heitor, sabe? Ele perdeu o amor da vida dele. Eles poderiam até mesmo perguntar se a atitude da Laura foi correta. Poder-se sustentar então que não devemos ficar com alguém que nos magoa. De certo, em todo relacionamento há altos e baixos. O equilíbrio é manter as cargas, os desequilíbrios que se afastem. Certo? E para finalizar esse parágrafo interessante, a pessoa tem que somar nas nossas vidas e não dividir. A competição é o pior erro do ser humano em um relacionamento, porque sempre uma das pessoas sai perdendo. Um quer ser melhor que o outro. Ninguém pode ficar por baixo. Sempre tem uma última palavra. Nunca assume seus erros e defeitos. Aí é uma guerra declarada, não é verdade? Quem sairá perdendo? Quem competir, é óbvio. Assim, é interessante entender que a vida em transparência sem mistérios terá resultados maravilhosos.
Parabéns, Patrícia. Esse parágrafo realmente sintetizou todo o pensamento do seu livro. Esse parágrafo sintetizou toda a batalha que a Laura teve pela liberdade sexual dela, que inclusive no início eu até cheguei a pensar que ela era ninfomaníaca, mas não, ela só estava em busca, como uma personagem da idade dela, ela só estava em busca de prazer sexual pleno, o que é um direito de todos nós, o que é inclusive uma coisa instintiva em todos nós. Então não, ela não é ninfomaníaca. E esse parágrafo sintetizou muito bem o romance dela, porque aí ela teve o grito de independência, teve o livro dela publicado, deu um fora no Heitor. Ih, já tô dando spoiler, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa resenha literária. Espero que essa nossa breve informação sobre fluxo mental e fluxo de consciência tenha sido ilustrativa para que a gente possa conhecer um pouco mais dos vieses literários que estão à nossa volta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.